Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o projeto, o propósito da leitura anual da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Já concluímos o Novo Testamento, os 27 livros de Mateus a Apocalipse. Agora estamos no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, no livro dos Reis de Israel, no primeiro livro dos Reis, leitura de hoje, capítulos de número 9, 10 e 11. Vamos à leitura? O subtítulo: O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. E sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer de segundo tudo o que te mandei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca do teu pai Davi, dizendo: não faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides aos outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e montejo entre todos os povos. E dessa casa, que de tão exaltada, logo todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito dos seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se curvaram perante eles, e o serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu que, a fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiro, trouxere a Salomão a madeira de cedro, faia, ouro, segundo o teu seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra de da Galileia, desculpe. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos teus olhos. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, meu irmão? Chamar-se-á a terra de Cabu até hoje. E enviaram Hirão ao rei 120 talentos de ouro. Olha que detalhe interessante: em 7 anos a casa ela foi construída, ela foi edificada. Mas depois, ó, quando você vê no detalhe aqui, ó, 20 anos, no versículo de número 10 do capítulo 9, ó, sucedeu que ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Você vê que ele por mais 13 anos ele ainda continuou ali, ó, aperfeiçoando, até que chegou numa soma total de 20 anos que a casa, que o templo, que o suntuoso templo de Salomão estava pronto. Para você ter uma ideia melhor nesse nosso cenário atual, é simples assim, para você ter uma dimensão do que nós estamos dizendo aqui. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele, né, ao ver toda essa história, ao conhecer todo esse contexto, e já esteve lá em Israel diversas vezes, ele assentou no seu coração em construir com as mesmas medidas, claro, nem todo com toda aquela riqueza como nós vimos aqui, mas para você ter uma ideia melhor, é só você dar um Google aí sobre o Templo de Salomão aqui na cidade de São Paulo. E aí você vai ver as dimensões e o tamanho dessa obra. Eu já tive lá, não por dentro ainda, mas por dentro. Deus vai preparar essa oportunidade, pelo lado de fora eu já tive a oportunidade de passar. Realmente essa é uma obra grandiosa, é uma obra que chama atenção. E ele fez as mesmas medidas dos padrões bíblicos, com tudo, inclusive com as colunas, com tudo que tem direito. Só para você entender o tamanho da obra. 20 anos edificando, cuidando de cada detalhe,
para que pudesse ficar filé mignon. E ele segue dizendo agora, ó, o tributo que Salomão impôs. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão, para edificar a casa do Senhor, a sua casa em Milo e o muro de Jerusalém, como também a Azor, a Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou ao fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu a dote, a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, em Bet-Horon, a Baixa, e a Baalate e a Tadibor, no deserto daquela terra. E todas as cidades das munições que Salomão tinha, as cidades dos carros e a cidade dos cavaleiros, e a que desejou de Salomão, quis edificar em Jerusalém e no Líbano e em toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, heveus, jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, os seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém, eram homens de guerra, e os seus criados, os seus príncipes, os seus capitães, eram chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Esses eram chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó na cidade de Davi, na sua casa, que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar, que edificaram ao Senhor, e queimaram incenso sobre os que estavam perante o Senhor. Assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus, ou seja, navios, em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus, ou com aqueles navios, os seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Lembra daquele louvor do Anderson Freire, que ele diz lá, que nós somos mais preciosos do que o ouro de Ofir? Ofir realmente ele era um dos melhores ouros que tinha naquela região. E ele extraiu o que era sempre o de melhor, para tudo. Não somente para a obra do Senhor, mas também como para a sua casa. E tudo ele procurava o melhor. Perceba que Salomão procurou fazer tudo com excelência. Pelo menos no princípio aqui do seu reinado, você vê que ele procurou se dedicar ao máximo em deixar claro que toda aquela grandeza, que toda aquela riqueza, que toda aquela sabedoria que adivinha sobre a vida dele era algo divino. Como diz João, no capítulo de número 3, no versículo 27 no seu evangelho, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for concedido. Então Salomão vai deixando claro tudo isso, e isso vai espalhando, vai expandindo, a sua fama vai chegando em vários ouvidos, em vários lugares. E olha onde chega, ó. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigma. Você viu? Foi longe. Foi longe. Ela veio testar ele. Olha aí, ó. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos, carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e ao sentar os seus servos, e estar com seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram a metade, sobrepujaste em sabedoria e bens e fama que ouvi. Bem-aventurado os teus homens, bem-aventurado esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel,
porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Olha aí, agora o nome de Deus sendo glorificado, sendo engrandecido através da vida de outras pessoas. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Eirão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssimas madeiras, de mulge, de pedras preciosas, e desta madeira de almuge fez um rei baluartes para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almuge, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além de que se deu segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. E era o peso do ouro que trazia Salomão cada ano 666 talentos de ouro. Além dos negociantes e do contrato dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar de cada pavês. E fez também 300 escudos. Pavês é aquele escudo grande. Sabe aquele maiorzão? Não aquele pequenininho redondo, aquele que protege até o pé, assim, chama-se pavês, para você entender, tá? E depois, fez também 300 escudos, aí aqueles pequenos que você está acostumado. Batidos, 3 aréteis de ouro, e mandou pesar para cada escudo. O rei pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda. Em ambas as bandas tinha um encosto até o assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre 6 degraus, em ambas as bandas. Nunca tinha feito obra semelhantemente em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, e marfim, e bugios, e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sua sabedoria, que Deus tinha posto no seu coração. E trazia cada um por seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos e armaduras, especiarias e cavalos, mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei, em Jerusalém. E fez rei o que em Jerusalém houvesse prata, como pedras, e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam, e os mercadores do rei para a manada por certo preço. Subia e saía carro no Egito, 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo de número 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Olha que coisa tremenda. Isso assim é difícil até de a gente assimilar. Como um homem tão sábio, como um homem tão próspero, como um homem tão rico, com essa sabedoria divina, consegue cair num embuste desse. Redobra atenção. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Então, preste atenção. Mesmo com toda a sabedoria, mesmo com todo o entendimento, se tem algo que Deus não toca, do maior ao menor, é o livre arbítrio, o livre poder de decisão, o livre poder de escolha. Até quando?
até o momento de você tomar uma decisão. Então você pode semear o que você bem entender e quiser. Até aí legal. Você pode semear o que você quiser. Porém, a colheita, ela não é opcional. A colheita, ela é obrigatória, inclusive para o rei. Lembra lá que foi pontual que eles tinham que se relacionar entre si. E era por isso que tinham ali as tribos entre si. Tribo de Dan com a tribo de Naphtali, da tribo de Naphtali com a tribo de Azer, a tribo de Azer com a tribo de Judá, a tribo de Judá com a tribo de Isacar. Ok, legal, tudo dentro dos princípios e dos conformes e dos padrões e dos parâmetros da lei do Senhor. Salomão quebra esse princípio e começa a se envolver com essas mulheres, começa a se unir e com amor. Olha o resultado disso. Versículo 3 do capítulo 11. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Detalhe, Moloque é aquele que exigia essa entidade maligna, que esse falso Deus, ao sacrifício de crianças. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, seu Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca dessa matéria, lhe tinha dado ordens para que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém, o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao teu filho por amor ao meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou-se, pois, o Senhor a Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, que era da semente do rei Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu todo varão em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todo varão em Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomeus dos servos de seu pai, e com ele para ir ao Egito, e era porém idade um rapaz pequeno, e levaram a Midian, e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, ao rei de Faraó, ao rei de Egito, ao qual deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu terra, e achou Hadade grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã da sua mulher, a irmã Táfnis, a rainha. E a irmã Táfnis lhe deu filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito, que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me, para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: por que? O que te falta comigo? O que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, todavia despede-me. Também Deus Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. Indo-se para Damasco, subiram e reinaram em Damasco, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto, além do mal de Hadade, fazia porque detestava Israel, que reinava sobre a Síria. E até Jeroboão, o filho de Nebate, Efrateu, de Zereba, servo de Salomão, cuja mãe era mulher, viúva por nome Zerua, também se levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque se levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo,
e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão esse mancebo que era laborioso, pôs sobre o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, que naquele tempo que saindo o Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho que ele tinha vestido, de um vestido novo. A sós estavam os dois no campo. Aías pegou o vestido novo que sobre ti tinha e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: torna para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, com letra minúscula, deus dos Moabitas, e a Micom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos caminhos para fazer o que parecia reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, e tu darei as 10 tribos dele. Tirarei, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E sucedeu, e o seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E ele tornarei a reinares sobre tudo que desejar, e a tua alma serás rei sobre ela, e eu te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar, e a tua alma será rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvirdes tudo o que eu mando, e andares nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e darei a Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito. Disse Isaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais do sucesso de Salomão e tudo o que fez a sua sabedoria, porventura não está escrito nos livros do sucesso de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. É difícil de acreditar, mas infelizmente você vê que no final da sua caminhada Salomão acaba pervertendo o seu caminho e acaba adorando, edificando o templo a outros deuses. Fica aqui um grande exemplo para nós, que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser leais até o final. No começo, no meio e no fim. Alguns ousam dizer que Salomão não foi salvo, mas Salomão ele escreveu o livro de Provérbios, Salomão ele escreveu o livro de Cântico dos Cânticos ou Cântares de Salomão, e Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes. E quando chega em Eclesiastes ele vai falar: achei uma coisa mais amarga que a morte, a mulher. E ele vai dizer que o final da vida do homem é o quê? É temer a Deus. Então eu creio que no final, antes dele morrer, ele realmente se arrependeu, ele realmente confessou os seus pecados e realmente ele foi salvo. Seja como for, fica aqui um grande aprendizado, uma grande lição para nós. Mesmo o homem mais sábio de toda a Bíblia acabou sendo corrompido, acabou sendo pervertido, ao ponto de ele adorar e levantar altos, levantar casas de orações para falsos deuses. Então não subestime a força do adversário. Fica crente, fica firme, seja perseverante, creia, acredite, confie, persevere, mantenha um bom relacionamento com a palavra de Deus, uma vida de oração, de santificação, de jejum, de renúncia, até o final. Não baixe a guarda, tá bom? Essa foi a palavra de hoje, que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Não baixe a guarda.